Temos aqui, então, a primeira pergunta. A primeira pergunta vem do Ricardo de Lisboa. Muito prazer, Ricardo, muito obrigado pela confiança. O Ricardo pergunta e diz o seguinte: Andy, eu vi a notícia que anda no Facebook que os pedófilos dizem que a pedofilia devia ser reconhecida como uma orientação sexual e parece que querem fazer parte do grupo LGBTI. Realmente, os tipos são cruéis e querem que o povo os aceite. Eu, por mim, acho nojento e digo mais, eu também sou do grupo dos que concorda que em Portugal devia ter pena de morte, ou deveria ter pena de morte para esta gente. Eles não emendam. Eu creio que essa é uma expressão, algum calão ou gíria portuguesa, deve significar eles não sossegam. Andy, o que acha? Bem, a pedofilia, penso eu que não é necessário falar muito a respeito. Trata-se de um distúrbio de saúde mental, de caráter grave, não é um distúrbio leve. Se trata de um transtorno grave na esfera da sexualidade do indivíduo que tem esta perturbação mental. Basicamente, quanto a isso, a única coisa que eu poderia dizer, eu realmente tenho o meu Facebook com bastante mecanismos de seleção das notícias e do que anda pelo meu Facebook. Aliás, o próprio Facebook oferece esse tipo de mecanismos que raramente as pessoas usam, né? Filtros e modos de selecionar aquilo que vai entrar para o meu feed de notícias. Então, primeiro eu tenho 60 opções prioritárias daquilo que vai entrar, né? O Facebook oferece isso. Além disso, eu tenho todas as pessoas do meu Facebook catalogadas em pastas. Todos os meus amigos, né, que estão no meu Facebook estão catalogados em pastas específicas. Amigos virtuais, amigos distantes, ou seja, conhecidos distantes, conhecidos próximos. Eu estou falando aqui um pouco de outra questão, mas que tem a ver com essas coisas que giram pelo Facebook e como nos protegermos destas questões. Além disso, eu tenho também no meu Facebook aqueles selecionados em pastas, os que eu sigo e os que eu não sigo. E é muito fácil fazer isso. Isso faz com que nós tenhamos o Facebook um pouco mais saudável, né? Há filtros que o próprio Facebook oferece e que te permite ter um pouco mais de, vamos dizer, sossego, né, no Facebook. E então existe uma filtragem. Quando um determinado site de notícias dessa natureza coloca alguma coisa assim e que porventura entra no meu feed de notícias, eu já imediatamente bloqueio aquele site de notícias para que não continue mandando. Claro que quando eu não conheço, eu vou ver se trata de um site de notícias fidedigno ou não. Normalmente, com esse tipo de notícias, são sites não fidedignos, né? Então eu já os elimino. Isso é uma coisa que eu oriento aqui para os meus ouvintes. Isso é um mecanismo muito saudável de se ter no caso do Facebook. Por isso eu não vi essa notícia, que certamente é uma notícia descabida, dentro desse mar de lodo, de lama, de porcarias que circulam nas redes sociais. Esse deve ser o caso da notícia esta que está circulando no Facebook. Pedofilia é um distúrbio de saúde mental grave na esfera da sexualidade. Ponto. Certo? Agora, o que porventura, eu me admiro mesmo, porque a pedofilia, uma vez que ela é crime, né, qualquer pessoa que porventura, né, ela pode ser presa, ela pode ser imediatamente presa, né, pode ser rastreada. Se existe um grupo desses
na internet, certamente mais cedo ou mais tarde, pronto, alguém poderá denunciar e este grupo, estas pessoas poderão ser presas, porque incitação, né, a esse tipo de comportamento é crime, certo? Então não creio que haja muito o que dizer aqui a respeito desta questão aqui, não é? De sequer aqui pedofilia como orientação sexual ou qualquer coisa nesse sentido, é algo que nem sequer cabe comentar muito a respeito. Uma outra coisa que tu, Ricardo, não levantas, mas que talvez seja interessante saber, que existe sim um debate em relação a como imputar a pena ao criminoso, né? Porque como se trata de uma doença grave, e essa doença, como outras, como doença, por exemplo, uma doença como a sociopatia ou a psicopatia, em condição de gravidade, ela induz o sujeito a cometer um crime, tá certo? O mesmo caso da pedofilia. A pedofilia é um tipo de transtorno mental que induz a pessoa a cometer aquilo, tá certo? Então aqui existe essa situação, essa discussão de como fazer com que o criminoso cumpra sua pena, uma vez que aquele crime é redundante de um distúrbio mental, ok? Em alguns países, a pena para esse tipo de situação são hospitais psiquiátricos, onde então são recolhidos e ali passam, porque sim, existe tratamento e existe a possibilidade de recuperação, ok? Existe. Então, há essa diferença, porque uma coisa é quando o crime é motivado por um distúrbio mental, ok? E há essa discussão. Alguns países não fazem essa diferença. Então, ele vai para a mesma condição de pena do crime comum, não é? E aí há um debate quanto a isso em função da questão da motivação do crime. Se trata de um crime, como alguns outros também, motivados por problemas mentais. Ok? Então, essa é uma única discussão que existe como, então, tratar essa questão da forma como ela precisa ser tratada. Quanto à questão da pena de morte, eu recomendo que tu ouças no meu canal, né, há uma consideração minha bastante explicativa, bastante longa, com toda uma argumentação filosófica, antropológica, sobre a questão da pena de morte, tá certo? Que seria interessante, já que tu falas aqui, Ricardo, da pena de morte, talvez fosse interessante tu ires à minha página, que é muito fácil localizar, a minha página não, ao meu canal no YouTube, e ver num dos primeiros programas, se não foi o primeiro, foi o segundo programa, aqui na rádio, em que foi-me feita essa pergunta, foi-me colocada a questão da pena de morte, se eu era contra ou a favor da pena de morte, e então lá expus as razões, né, específicas e a argumentação, como eu disse, tanto filosófica, antropológica, legal, em todos os âmbitos, no que diz respeito às consequências, né, causas e consequências, e as implicações, né, a respeito desta questão da pena de morte. Eu não vou desenvolver isso aqui agora, porque tu só fazes essa colocação aqui de uma forma passageira, certo? Então pronto, penso eu que dessa forma, mais ou menos, esclareci a tua pergunta sobre a questão da pedofilia e o tratamento, né, o que é a pedofilia e essa situação de como tratar aquele sujeito que por situação, ou melhor, por causa do seu distúrbio mental, comete um crime e no caso da condenação,
qual deveria ser a pena adequada para um crime motivado por distúrbio mental. Ok? Então pronto. Assim creio que estamos com tudo bem explicado. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, pode voltar a fazer algum pedido de esclarecimento, Ricardo. Tá bem? Muito obrigado, um grande abraço, Ricardo, um grande abraço e espero que tenhas gostado do que ouviste. Tá bem? Muito obrigado, até mais.